Hoje nós vamos fazer uma liquidação de sentença aqui no PJ Calc. Então, nós vamos realizar a leitura e interpretação desta sentença e depois realizar o cálculo. Mas antes disso, eu preciso que vocês já tenham assistido aquela aula sobre processo do trabalho, tá? E como que será a nossa aula? A gente vai começar com um exercício simples e nós vamos aumentando o nível de dificuldade com o passar do tempo. Então, a gente começa com um exercício básico, até para que nós conseguimos entender melhor o PJ Calc, saber como ele funciona, suas parametrizações. E com o tempo, nós vamos cada vez mais aumentando o nível de dificuldade, até vocês chegarem nos casos mais complexos, tá? Para quando vocês receberem as nomeações, vocês estarem preparados para qualquer situação, desde realizar cálculos simples até a realização dos casos mais complexos que pode aparecer. No entanto, antes da gente ir para a leitura, eu preciso que vocês entendam, o que é a sentença? A sentença, ela é uma peça decisória. Nela, o juiz profere a sua decisão e aquela decisão ela tem força, ou seja, ela deve ser respeitada pelas partes. Mas o juiz, ao deferir a sua decisão, ele traz os direitos que o trabalhador tem a receber. No entanto, ele não traz valores, é o que a gente chama de sentença ilíquida. Ou seja, o juiz fala assim, olha, o trabalhador tem direito a receber aviso prévio, ele tem direito a receber o adicional de periculosidade, mas ele não menciona os valores. Tá? Então, as partes devem apresentar esses valores ou o perito do juiz, caso as partes não concordem ou não apresentem os valores, tá? Então, bem comum as partes não concordarem sobre o valor, cada um apresentar um cálculo com valores diferentes, e é quando ocorre a nomeação do perito do juiz. Então, só nessa liquidação, há 3 peritos trabalhando. O perito do reclamante, o perito do reclamado e o perito do juízo, tá? E como que é a sentença, gente? A sentença ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é o relatório. O que é o relatório? Nada mais é do que um resumo de tudo o que aconteceu no processo até chegar naquele momento da sentença. Em alguns casos, o relatório é dispensado. Nesse exemplo que nós vamos trabalhar hoje, se eu não me engano, o relatório foi dispensado. Por quê? Algumas ações com valores menores não há necessidade de fazer esse resuminho do processo. A segunda parte da sentença é o fundamento. O fundamento é onde o juiz ele vai deferir o direito e explicar o porquê aquele direito foi deferido e como que é para ser considerado, como é que é para ser o cálculo, como é para o cálculo ser feito, com base em qual artigo de lei, com base em qual súmula, com base em qual OJ. E por fim nós temos o dispositivo. O dispositivo nada mais é do que toda aquela fundamentação de forma bem resumida. Então suponhamos que o juiz tenha dado ao trabalhador reconhecido pagamento por fora, ele vai no fundamento, ele vai explicar que aquele pagamento deveria ser considerado como salário, não sei o que, um monte de coisa. Lá no dispositivo vai estar apenas, considerar salário, extra folha e só, tá? Aí vocês podem falar assim, Fer, mas eu conversei já com outros peritos e ele falou pra mim assim, gente, é só ler o dispositivo, nem precisa ler o fundamento, eu já vou direto no dispositivo. Você faz assim? De jeito nenhum, tá? Por que de jeito nenhum, gente? Porque toda a fundamentação do processo está no fundamento. Então, tudo aquilo que nós peritos precisamos saber vai estar nos fundamentos, tá? A gente tem sim que realizar a leitura do processo completo, por isso que eu bato tanto na tecla. Nossa, a aula fica grande. A leitura da sentença, às vezes, ficam com aulas de mais de 2 horas. Por quê? Porque a gente realiza a leitura e a interpretação. Com o tempo, vocês vão ver, tá? Que o PJ Calc ele é muito simples de manusear. Muito simples. A partir do momento que você pega o jeito nele, você faz qualquer coisa. O que é o mais difícil, realmente, é você conseguir extrair as informações da sentença para transformar em números. Então, por isso que eu sempre gosto de realizar a leitura
ponto a ponto da sentença, explicando cada detalhe ou de qualquer outra peça decisória que tenha no processo. Acórdão, decisão do TST, tá? E vai ser dessa forma que nós vamos realizar hoje, porque é dessa forma que eu costumo realizar nas aulas da comunidade. Então, gente, preciso que vocês prestem atenção. Nesse caso aqui, é um cálculo simples. Então, até daria para ir direto para o dispositivo. Tá? Nesse caso aqui, até daria certo. Mas quando você pega um cálculo um pouquinho mais complexo, com mais detalhes que você precisa se atentar, e você vai para o dispositivo, não dá certo. Então, por isso que sempre realize a leitura integral da sentença, a leitura integral do acórdão e de qualquer outra peça decisória. Porque quando você chegar nessa situação em que apenas ler o dispositivo não vai dar certo, você já vai estar acostumado com aquela leitura. Então, não vai ser algo que vai te gerar insegurança, porque já é algo que você faz desde o início, tá? Então, já falei muito, vamos lá para a leitura da nossa sentença. Aqui, ó, é de praxe, tá, gente? Em todos vão ter. Aqui vai ser a vara do trabalho, de qual cidade. Deixa eu colocar aqui São Paulo, eu coloquei lá embaixo São Paulo. O número do processo, o nome do reclamante e o nome do reclamado, tá? Aí aqui, ó, no dia 28 de julho de 2021, às 7h01, na sala de audiência desta vara, sob a presidência do juiz do trabalho, deu-se início à audiência de julgamento pelo rito sumaríssimo. Ausente as partes Maria reclamante e Antônia reclamado. Prejudicada a proposta final de conciliação, proferiu-se a seguinte sentença. Então, gente, é um processo do rito sumaríssimo, tá? Não tem aquele resuminho anterior falando assim, olha, a parte juntou a petição inicial e na petição inicial ela pediu isso, a parte juntou a contestação. Não, é um processo sumaríssimo, o valor é pequeno, o processo é simples. Então, ele corre num rito acelerado, tá? Pode assim se dizer. Beleza, aqui não tem nada. As partes não compareceram à audiência e o juiz proferiu a sentença de acordo com as informações que tinha no processo. Agora vamos para a leitura da sentença propriamente dita. Incontroversa a existência da relação de emprego. Ressalva feita a pequena divergência em relação à data de afastamento. Com base no documento gente, esse documento é o documento de identificação. Ele fica aqui em cima, tá? Quando você for realizar a abertura do processo pelo PJE, ou lá no sumário que fica lá embaixo, caso você baixe o processo inteiro, tá? É só um documento de identificação, para ficar fácil de você achar. Então, se eu for lá e digitar esse número, eu já vou achar esse documento. Então, só para facilitar. Aí, com base no documento, recibo de quitação das verbas rescisórias, que instrui a defesa. Acolho como verdadeira a data apontada na inicial. Tá? Então, primeiro ponto, reconheceu o vínculo de emprego. Então, a gente coloca, ó, reconhecimento de vínculo empregatício. Data de admissão e demissão que consta na petição inicial. Aí eu tenho que ir lá na petição inicial olhar? Exatamente. Mas aí aqui ele coloca o contrato de trabalho de 5 de 2020 a maio de 2021. Então, a gente vem e já coloca aqui. E continuamos. Com salário de R$ 1.500 mensais e função de empregada doméstica, será anotada em CTPS. A reclamada sustentou justa a dispensa em decorrência de a reclamante ter acendido vela no quarto que utilizava, no âmbito residencial, em ritual religioso. Referiu que o ato expôs a residência a risco de incêndio. O uso da vela em âmbito residencial, por si só, não pode ser considerado como necessária conduta de imprudência. A restrição da reclamada quanto a essa prática, a respeito da qual a reclamante teve ciência no dia do ato que ensejou a ruptura contratual, não foi, portanto, desconsiderada.
Observo nesse sentido que os depoimentos das partes convergem no sentido de que, após o incidente, a reclamante dissera que tal não voltaria a ocorrer. Não se cogita, portanto, o ato de indisciplina. Afasto a justa dispensa. Então, o juiz ele reconheceu a dispensa por justa causa. Então, vai ser a dispensa sem motivo, a dispensa imotivada. De acordo com o documento, registro de conversa via WhatsApp confirma o relato de que o vale descontado por ocasião da rescisão contratual corresponde ao valor remanescente emprestado à reclamante. Com efeito da conversa, infere-se que o pagamento ocorreria em 4 parcelas mensais e, por ocasião da rescisão contratual, já decorrer a data ordinária do primeiro pagamento subsequente. Restam devidos indenização equivalente ao FGTS 11.2. O que é esse 11.2? São os 8% mais o 40% da multa, dá esse percentual de todo o contrato. Saldo salarial de 21 dias e terço constitucional sobre as férias pagas. Então, vamos voltar aqui. O que aconteceu, nisso tudo? Beleza. O vínculo empregatício está reconhecido, ambas as partes concordam, mas a reclamada, no caso a empresa, mas aqui no caso uma pessoa, ela fala assim, mas eu paguei 1.500 para a trabalhadora no dia que eu a dispensei. Mas a trabalhadora vai lá e fala assim, olha, esses 1.500 a senhora me emprestou bem antes e ele seria parcelado, Não é pagamento das verbas rescisórias. Aí o que o juiz reconheceu? Que realmente esses 1.500 não é pagamento das verbas rescisórias. Esses 1.500 é apenas um empréstimo que ela fez, aí cabe a patroa, no caso, executar esse valor na esfera civil, tá? Não será descontado das verbas rescisórias esse 1.500 que a patroa emprestou para a empregada doméstica, tá? Pois foi comprovado via conversa do WhatsApp, tá, gente? Por isso a importância aqui, sempre de estar realizando a leitura. Porque se você pega ali e vê a petição inicial, aliás, a contestação em que a trabalhadora junta um comprovante de pagamento de R$ 1.500, tá? E o juiz não reconheceu. Ele reconheceu que foi um empréstimo, negócios à parte. Então, aí ele fala assim, olha, o vínculo de emprego foi reconhecido. Então, se foi reconhecido, você tem que pagar essas verbas, do reconhecimento. E quais são essas verbas? FGTS de todo o contrato de trabalho. FGTS, todo contrato de trabalho. 8% mais a multa de 40%. Além disso, tem o saldo de salário. Saldo de salário. Além do saldo de salário, saldo de salário 21 dias. Então, vamos mencionar aqui, 21 dias. Além do saldo de salário, tem o terço constitucional sobre as férias pagas. Então, o valor das férias em si foi paga. Aqui a gente vai apurar apenas o terço. Terço de férias, vou colocar só. Gente, preciso fazer essas anotações enquanto eu estiver lendo a sentença? Recomendo, tá? Porque vai facilitar muito o seu trabalho. Com acréscimo apenas o terço de férias incontroversos. E 50%, tá? O que é esse 50% CLT, tá, gente? É a multa de 50% prevista no artigo 467 da CLT. O que é essa multa, Fer? Essa multa é devida sobre as verbas incontroversas, ou seja, aquelas verbas que o empregador ele tem certeza que ele deveria ter pago, igual as férias. Você não tem certeza que você tem que pagar as férias ao empregado? Você tem certeza e você não a pagou, tá? Então são essas verbas de natureza
incontroversa. O aviso prévio. Eu sei que eu tenho que pagar o aviso prévio. Mas eu não paguei. Então, sobre essa verba que todo mundo sabe que ela deve ser paga e o empregador não faz esse pagamento, é devido a essa multa. Fer, mas foi reconhecido na sentença, né? Um direito que estava previsto lá na CCT, que a trabalhadora teria direito a um acréscimo de R$50 a cada mês trabalhado. Tem multa sobre esse valor? Não, porque esse valor não é incontroverso, ou seja, o juiz reconhece ele na sentença, tá? Então, são somente sobre aqueles valores. Eu tenho certeza que deveria ter pago, mas não paguei. A justificativa, não tinha dinheiro. Não existe justificativa, tá? Não importa. O empregador sabia que deveria pagar, não pagou, não importa a justificativa que ele dê, tá? É uma verba incontroversa. Aí aqui o juiz fala, né, que devido à multa sobre o terço de férias, aí aqui, ó, diante do atraso, então vamos colocar, ó, mais multa do 467 da CLT. Gente, a questão de tempo, vocês sabem todos os artigos, todas as súmulas, todas as OJs, tá? Aí, diante do atraso do pagamento da integralidade das verbas rescisórias, à luz do artigo 19 da Lei Complementar 150 de 2015, devido à multa prevista no artigo 477, parágrafo 8 da CLT. Então, multa 477. A gente coloca aqui. E vamos continuando. A reclamada comprovará nos autos a regularização dos recolhimentos das contribuições previdenciárias de todo o contrato, sob pena de responder pelo correspondente pagamento, de forma a assegurar o cumprimento da obrigação por meio alternativo. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, pedidos para condenar a reclamada a pagar o reclamante e que seja apurado conforme parâmetros da fundamentação. A gente está vendo como é importante a gente ler a fundamentação? O próprio juiz, no dispositivo, fala que as verbas devem ser apuradas conforme os parâmetros da fundamentação. Aí, a título de indenização equivalente ao FGTS de 11,2% de todo o contrato, saldo salarial de 21 dias, terço constitucional sobre as férias pagas, com acréscimo de 50% da multa do artigo 467 da CLT. Multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Essa parte que eu tirei. Deixa eu tirar aqui, gente. Tá? E aqui ele vai trazer outras fundamentações. Fer, é complicado ler isso, eu tenho que ler? Tem. Por que eu tenho que ler? Porque o momento... Isso aqui é de praxe, tá? É o que ocorre em todas as decisões, mas a gente pega, sim, decisões com situações muito específicas. Então, é necessário a gente sempre realizar a leitura. E eu vou até dar um exemplo ali um pouco mais pra frente, ó. Aí o juiz fala assim, ó, juros e correção monetária seguirão as diretrizes da decisão proferida na ADC 58 e legislação superveniente. A adoção de... E o que ele fala, então? Olha, é para você obedecer a DC 58 e 59, mas, né, se no decorrer desse processo tiver alguma legislação que alterou alguma coisa, que acrescentou algo, você também deve obedecer, porque daí ele fala legislação superveniente. Então, por isso que a gente sempre tem que estar atento às alterações legislativas. A adoção de índice de correção monetária e taxa de juros de mora que, conglobados, são inferiores ao ordinário retorno de aplicação financeira de baixo risco, estimula a mora e, se caracterizada, recomenda intervenção por parte do juízo. Nesse sentido, e considerando que a parte reclamante fora injustamente privada dos benefícios decorrentes da oportuna posse dos valores objetos da condenação, autorizada a apuração de indenização suplementar. A indenização fica limitada à diferença entre a correção monetária aferida por índice notoriamente adotado pelas instituições financeiras para a recomposição inflacionária acrescida de juros de mora ordinariamente, adotados para a mora civil IPCAE mais 1% ao mês a partir da data da distribuição, correspondente valor apurado pela taxa Selic. Tá?
Então, o juiz, e aqui ele ainda traz uma situação muito específica. Ó, ele traz o IPCAE a partir também da data da distribuição, tá? E qual que é a regra, né, da ADC 5859? A regra em si é que o IPCAE é da data em que a verba deveria ter sido paga e não foi, até a data do ajuizamento, tá? E após a distribuição, apenas a aplicação da taxa Selic. Aí aqui, ó, fixa os honorários de sucumbência no total de 10% sobre o valor da condenação ou dos pedidos integrantes rejeitados, respectivamente, ao reclamante ou à reclamada. Considerando o benefício da assistência judiciária gratuita, declaro suspensa a exigibilidade dos honorários de sucumbências devido pela reclamante. Eventual pedido superveniente de execução será examinado em processo específico, instruído por demonstração objetiva de que, cessado o motivo da concessão da gratuidade, vedado o direcionamento indiscriminado dos créditos do reclamante para pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que o mero recebimento desses créditos não é apto por si só para fazer cessar a condição de necessidade econômica. Interpreta o artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT, em conformidade com o artigo 5º da Constituição Federal. Aí vocês falam assim, nossa, meu Deus do céu, o que é tudo isso? O juiz, ele deu justiça gratuita à trabalhadora. Então, a gente não pode descontar os honorários de sucumbência dos créditos que a trabalhadora tem a receber, né? Mas antes, deixa eu fazer um breve resumo do que seria honorário de sucumbência. É assim, aquela parte em que perde na Justiça do Trabalho, além dela ter que pagar o valor, né? Ela tem que pagar os honorários de sucumbência, que é um percentual sobre o valor. Então, suponhamos que eu vou lá e ajuize uma ação trabalhista, pedindo 10 mil reais. Só que o juiz, ele deferiu apenas as verbas em 8 mil reais, tá? Então, aquela empresa que eu entrei, além dela ter que me pagar esses 8 mil reais, ela teria que pagar, 10% desses 8 mil reais que ela me pagou para o meu advogado. Mas eu perdi em verbas 2 mil reais, né? Porque eu pedi 10. E esses 2 mil reais que eu perdi? Então, eu tenho que pagar um percentual sobre essas verbas para o advogado da empresa, tá? Mas e quando tem justiça gratuita? Então, suponhamos que eu seja beneficiária da justiça gratuita. Eu vou ter que pagar esses valores? Não, tá? Eu não vou ter que pagar esses valores. Mas ainda assim, esses valores devem ser calculados. Eles apenas não podem ser deduzidos, tá? Do crédito que o trabalhador tem a receber. E por que esses valores ainda assim devem ser calculados, Fer? Por causa, gente, que se caso o trabalhador mudar a condição financeira dele até determinado tempo, o advogado pode cobrar esses valores. Então, por isso, eles já devem estar devidamente calculados, tá bom? E demonstrados no processo. Então, a gente calcula e coloca lá para demonstrar a parte, ou seja, não vai deduzir dos valores que o trabalhador tem a receber. Nesse caso aqui, gente, nem tem, tá? Então, tudo aquilo que a trabalhadora pediu, ela ganhou. Então, de qualquer forma, não teria sucumbência para ela. E aqui a gente continua, ó. Cálculo, retenção e comprovação do recolhimento de tributos observarão os critérios da súmula 368 do TST e da orientação jurisprudencial 400. Eventual atualização de informações no CNIS indica-se por natureza das verbas objeto da condenação e literalmente atribuída ao elenco do decreto 3.048/99. Aí vocês podem falar assim, meu Deus do céu, o que é tudo isso aí? Gente, essa súmula e essa OJ nada mais é do que o INSS, que é descontado do holerite do trabalhador, né? É ele quem deve pagar. E no cálculo de liquidação a mesma coisa. O imposto de renda é a mesma coisa. Quem tem que pagar é o trabalhador. Então, se caso fosse um valor que tivesse desconto do imposto de renda retido na fonte, seria deduzido dos valores que o trabalhador tem direito a receber. Então, isso aqui nada mais é do que isso, tá? Aí, custa sobre o valor arbitrado a condenação ilíquida no valor de 10 mil reais, né? E
R$ 200 de custas, ou seja, 2% do valor que foi arbitrado na sentença. Aí defere-se o reclamante o benefício da justiça gratuita, intime-se as partes, nada mais. E está realizada a nossa leitura e interpretação. Agora nós vamos realizar o nosso cálculo. Vamos colocar aqui, ó, salário de 1.500, né? Por que salário de 1.500? Porque é o que está na sentença. E vamos agora passar essas informações para o PJ Calc.